E se eu te disser que isso que está na tua mão agora funciona como um laboratório para avaliar, monitorar e prescrever treinamento? Meu nome é Vitor Cosvig, eu sou doutor em Educação Física e essa é a aula de quinta. Seja muito bem-vindo. Sejam bem-vindos a mais uma aula de quinta. O meu nome é Vitor Cosvig, vocês já me conhecem e essa aula vai ser sobre treino com aplicativos. Aplicativos para dispositivos móveis, né, que estão em alta, aí a gente vai conversar sobre isso. Nessa aula não é objetivo fazer um apanhado de todos os aplicativos que existem e nem falar sobre aplicativos específicos, mas eu vou falar sobre um aspecto um pouco mais genérico, principais cuidados que a gente deve ter e algumas possibilidades. Em primeira mão, para quem está assistindo essa aula aqui no Zoom, eu agora faço parte de um projeto muito legal, depois vocês procuram nas redes sociais, o Mova for All, é um grupo de professores muito legal que está com uma proposta bem interessante. Mais para frente eu falo sobre esse projeto, ok? Bom, vamos nessa então. Sejam bem-vindos e obrigado de novo pela confiança. Como é que é o papo de hoje? Qual que é o nosso cronograma? Aqueles conceitos iniciais de praxe, né? Eu vou responder a pergunta, será que eu posso confiar em aplicativos na hora de controlar e monitorar ou prescrever treino? Algumas possibilidades que eu enxergo e que eu vou tentar passar para vocês o tamanho, né, da potencialidade desse tipo de instrumento e algumas recomendações práticas também, aquele nosso e daí final, né? O que eu tenho a ver com isso, como que isso melhora o meu cotidiano profissional. Então vem comigo. Esta imagem já apareceu em diversas aulas aqui na aula de quinta. Para quem está chegando agora, rapidamente, a tomada de decisão dos treinamentos, para onde ir, a direção a ser tomada, deve ser baseada em informações. Informações do treinador, as suas perspectivas e opiniões, a coleta regular e análise de dados que vão sendo coletados durante o processo e aqueles dados objetivos e subjetivos de monitoramento. Então, a gente vai entender que monitoramento é importante. Em outras aulas aqui eu já falei sobre isso. E dentre estas propostas de monitoramento, se apresenta o que a gente vai chamar de wearable technology, ou tecnologia usável, né, numa tradução livre, né, e direta. Mas, basicamente, essas novas tecnologias que a gente está conectada no nosso corpo, né, aquilo que a gente veste, aquilo que a gente usa e aquilo que está na nossa mão no dia a dia, durante as nossas práticas diárias, ok? Bom, então existe uma potencialidade grande nessa wearable technology, os apps estão dentro dessa categoria e a gente vai falar basicamente sobre isso hoje, o papel dessa tecnologia aqui na avaliação objetiva e subjetiva de monitoramento. Para vocês terem uma ideia do quanto isso está em alta no mundo fitness, já faz um tempo que este item, Wearable Technology, aparece como primeiríssimo no ranking de tendências do American College para o mundo fitness. Aí era assim para 2020, provavelmente continue assim para 2021, porque de fato essa é uma linha que é crescente, né? Está muito em alta, né? Então, não estudar aplicativos na prescrição de treino, não estudar estes modelos, deixa vocês fora das tendências do mundo fitness, e para quem é personal trainer, ficar fora desse processo não é nada inteligente, ok? Então, eu vou tentar mostrar para vocês como usar essa tendência aqui no dia a dia de vocês de modo útil e, principalmente, de modo confiável. Beleza? Então, essa foi a nossa contextualização, bem rápida, direto ao ponto. A gente vai para responder, eu posso confiar nos aplicativos? Então, a resposta é a seguinte, depende, né? Brevemente, alguns conceitos importantes para quem tem pouco contato com bioestatística. Então, existem conceitos que a gente vai chamar de reprodutibilidade e validade. Então, vamos com calma agora. Reprodutibilidade e validade. Então, o que acontece? Eu posso ter, acompanhem a luzinha mágica aqui, por favor, eu posso ter um instrumento que é reprodutível,
repetível, se quiserem chamar assim. O que significa isso? Que as diferentes medidas que são feitas, elas mostram uma certa consistência, elas mostram estabilidade. Ou seja, eu posso medir várias vezes que os valores são muito parecidos. Então, essa é uma informação importante. Agora, existe um outro conceito, que é o conceito de validade, que é o quanto agora acompanhem aonde está a minha luzinha mágica, que é o conceito de o quanto estes dados que estão sendo medidos, de modo repetível, estão acertando naquilo que eu queria medir de fato, né? Então, esses dois conceitos são importantes demais na hora de pensar na utilização de aplicativos na nossa prática diária. Por quê? Porque eu preciso de um aplicativo que tenha medidas estáveis, mas essa medida estável, ela também precisa ser válida. Eu preciso que ela esteja medindo exatamente o que eu gostaria, né? Então, vamos a um exemplo prático. Eu não botei no slide de propósito para vocês prestarem atenção em mim, nessa minha imagem linda e maravilhosa no cantinho da tela. Funciona assim. Imagina que vocês estão medindo a pressão arterial do aluno de vocês. Imagina que, se vocês medirem de modo subsequente, várias vezes em sequência, vocês vão ter o mesmo valor ou valores muito parecidos. Então, está sempre dando lá, olha, 110, 110, 110, 111 de pressão arterial sistólica. Aí vocês vão dizer, olha, que legal, né? O instrumento que eu estou usando é confiável, ele é reprodutível. Ok, eu concordo. Mas já imaginou se ele não é válido e essa medida que está sendo dada, na verdade, deveria ser de 160 milímetros de mercúrio? É claro que eu estou exagerando aqui no exemplo, mas eu estou dando uma ideia do quanto que é importante ter um instrumento que é confiável, ter um instrumento que é válido e que mede o que ele se propõe a medir. Bom, nesse conceito nós temos aí 4 características para ilustrar, né? Eu posso ter um equipamento, um instrumento, um método que não é reprodutível e que não é válido, ou seja, ele não acerta no alvo e ele distribui muitas medidas, né? Então, esse aqui seria o pior cenário, provavelmente, de um instrumento. Eu tenho aquele cenário em que eu tenho um instrumento que é reprodutivo, ele mede sempre a mesma coisa, mas ele não tem validade. Esse aqui ainda dá para salvar, porque se eu tiver uma ideia do qual é o tamanho deste erro aqui, eu posso fazer correções. Então, isso já aconteceu com lactímetros, por exemplo. Eu tenho um lactímetro que é reprodutível, mas ele não é válido. Então, eu faço uma correção e eu consigo deixar o valor mais perto do alvo. Ok? Tem um modelo ideal, que seria o modelo que todo mundo quer, que é quando o meu instrumento ele é reprodutível e ele acerta no alvo, ele é reprodutível e ele é válido, né? Esse aqui seria o modelo que nós gostaríamos que o nosso instrumento, o nosso equipamento se encaixasse. E tem aqui essa outra possibilidade, que seria um equipamento que não é reprodutível, né? Percebam que ele distribui bem as medidas, e nesta imagem eles consideram como válida, porque está dentro da mesma taxa de erro. Mas tem uma série de pessoas questionando se basicamente ele não é reprodutível e tem essa dispersão tão grande, eu não posso chamar ele de válido propriamente dito, né? Bom, conhecidos esses conceitos, né? A gente vai entender então que o meu aplicativo para telefone, o meu aplicativo para smartphone, ele precisa então ser comparado com diferentes perspectivas. Então, primeira delas, eu comparo o meu aplicativo com o método padrão ouro ou o método de referência, ok? Então, imagina que não tem o padrão ouro para aquilo que eu estou usando e medindo. Então, eu vou medir com a referência do que está sendo feito atualmente. Existe, então, e essa aqui eu vou chamar de medida de validade, ok? Do quanto o meu aplicativo se aproxima dos métodos de referência. Existem também as de reprodutibilidade, e aí tem 2 momentos, ok? Primeiro momento, o Vitor faz a medida e compara com a medida do Vitor mesmo. A gente vai chamar isso de medida intra-avaliador, certo? Então, mesmo o avaliador fazendo a medida, eu quero saber se ela é confiável. E aí eu tenho ainda uma próxima possibilidade, que é comparar a medida do Vitor com a medida de um outro avaliador. E aí a gente vai ter aqueles
aquelas informações muito legais de medida de erro intraavaliador e erro interavaliador. Existem outros conceitos estatísticos que em outro momento a gente fala, como mínima mudança detectável, erro padrão de medida, que é para saber o quanto o meu equipamento, o meu instrumento, o meu método está errando, né? Então, por exemplo, qual é a taxa de erro de medir percentual de gordura por dobra cutânea? Ah, a taxa de erro é de 2%. Bom, então qualquer mudança dentro desses 2% não pode ser considerada uma mudança real derivada do treinamento, né? Ela vai ser considerada dentro da taxa de erro. Aqui alguns exemplos, né? Eu não vou me aprofundar nisso agora, mas vale a pena para quem quiser estudar isso e conhecer mais. Aqui estão gráficos de Bland-Altman, né? Gráficos de correlação e de comparação absoluta dos valores de medidas. Neste caso, um estudo do nosso grupo que comparou o MyJump com a plataforma de força, que seria o padrão ouro. MyJump, eu já vou falar sobre ele mais para frente, é um aplicativo que mede a altura de salto. Então, percebam que quando o MyJump é comparado com a plataforma de força, os valores são correlacionados. Quanto mais alto o valor que o MyJump mede, mais alto o valor que a plataforma também mede. Percebam que não há diferença na comparação dos valores de altura de um para o outro. Essa é outra informação importante. E percebam, então, que esta linha do meio aqui, ela se aproxima do zero, né? Nas diferentes situações, o que significa que a diferença entre as medidas e a média entre as medidas mostra um valor de concordância interessante, né? Aqui eu tenho algumas medidas que vão me possibilitar inferir erro e tal. Bom, esse é outro papo, um papo sobre estatística no futuro. Aqui é só para vocês terem uma ideia de como que a gente faz para tentar entender se um instrumento é ou não, então, válido e reprodutível. Beleza? Bom, ainda dentro do papo do posso confiar ou não, eu trouxe alguns outros itens a serem considerados, além destes estatísticos que eu comentei agora. Então, o instrumento precisa ser reprodutível, ele precisa ser válido. Outro pré-requisito é que tu, que está assistindo essa aula, que é professor de educação física, precisa conhecer a variável. Então, não adianta eu te dizer, olha, que instrumento legal e confiável esse aqui, ó, mede variabilidade da frequência cardíaca. Se tu não sabe como é que interpreta a variável, provavelmente ela vai te ajudar muito pouco. Então, conheça a variável. Uma dica, obviamente, tendenciosa e cheia de viés, é que vocês acompanhem o canal do YouTube, lá para onde vão essas aulas de quinta. Eu já falei sobre algumas variáveis, como a variabilidade da frequência cardíaca, e provavelmente vou falar de outras no futuro, mas é uma possibilidade de ter acesso a rápido e fácil, mas também superficial. Prestem atenção, né? Rápido, fácil, mas superficial sobre as variáveis. E aí depois vocês usam como start para aprofundar o conhecimento de outras variáveis. Segundo ponto a ter cuidado, né? Atenção ao protocolo. Esse aqui é o protocolo de um aplicativo chamado MySprint. Esse aqui é o protocolo de um aplicativo chamado MyJump. Cada um deles tem uma distância determinada, uma altura para fazer a medida, protocolos a seguir que são bastante rígidos. Então, não adianta eu querer usar o protocolo, querer usar o aplicativo do jeito que vier na telha, né? Eu preciso seguir as recomendações de quem propôs para que tudo dê certo. E eu tenho uma medida, então, como eu falei anteriormente, válida e reprodutível. Beleza? Tomem também atenção ao público. Esse item aqui, ele é um pouco relativo, né? Por quê? Porque alguns métodos, alguns equipamentos, eles usam um sistema de medida que, por si só, pode ser validado com qualquer pessoa. Mas vale a pena acompanhar, né, as comparações em diferentes públicos, ok? Por que vale a pena? Porque talvez o aplicativo de vocês acerte muito numa determinada faixa de medida. Mas, por exemplo, se crianças tiverem uma medida menor e idosos tiverem uma medida maior, talvez eles estejam em outras faixas em que a confiabilidade pode ser menor, ok? Então, é por isso que pegar aplicativos validados para diferentes públicos
interessante. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Como eu já falei em outros momentos, o MyJump é com certeza o aplicativo com maior corpo teórico, né? Corpo científico já produzido, né? E a gente tem, por exemplo, validade para criança, a gente tem validade para atletas masculinos e femininos, a gente tem validade desse trabalho do nosso grupo com atletas com paralisia cerebral e a gente tem a validade com idosos também. Então, é um aplicativo que mostra, então, uma validade muito grande, né? E uma reprodutibilidade grande também em diferentes populações. Tomem cuidado para saber se o aplicativo que vocês estão usando também tem esse conteúdo de informações. Já adianto que a maioria deles não tem. Não porque não vão ter ou porque eles não são confiáveis, mas porque ainda não deu tempo de criar esse corpo de conhecimento sobre os aplicativos que estão saindo aí toda hora, né? Todo dia sai um monte. Bom, beleza, Vitor, já entendi. Então, eu sei que é importante usar para monitorar, prescrever e avaliar. Eu sei que eu posso confiar quando ele é reprodutível, válido, quando eu conheço a variável, quando o meu público está dentro do protocolo, né? Quando eu conheço e tomo cuidado com os protocolos de medida. E agora vamos para as possibilidades. Essa é uma parte que eu fiquei bem feliz quando eu estava elaborando, porque eu acho que ela ilustra muito todo o potencial que os aplicativos têm na nossa prática e ajuda muito. A minha preocupação sempre é essa, né? O personal trainer dentro da academia, o treinador na beira do campo, na borda do tatame, né? Como é que ele pode usar medidas interessantes que são recomendadas na ciência do exercício. Então, vamos lá. Considerando que eu teria aplicativos para avaliar, prescrever e monitorar, esses aqui são os critérios que eu usei para falar dos aplicativos hoje. Por quê? Porque vocês vão dizer assim, Vitor, tem um aplicativo lá, Treino Junto ou Nexo, que o treinador usa para prescrever treino com GIFs. É legal, é ótimo. Tem alguns outros aplicativos em que eu insiro manualmente os dados e ele me dá alguns gráficos e tal. É legal, é ótimo. Mas para esta aula de hoje, eu me preocupei em falar de aplicativos que se propõem a medir coisas por ele mesmo, né? Então, aplicativos que vão fazer alguma espécie de avaliação, que vão ajudar na prescrição com essa informação, ou aqueles aplicativos que também vão ajudar no monitoramento. Tem um monte de aplicativo que faz isso. A ideia, como eu já falei, não é falar sobre cada um deles, mas é falar sobre a lógica das medidas que eles podem fazer. Então, vamos começar com algumas possibilidades, né? Então, imagina que vocês querem medir a altura de salto, ok? Bom, a altura de salto pode ser medida com diferentes equipamentos, com diferentes estratégias e métodos, né? Então, a gente tem lá desde o padrão ouro, que é a plataforma de força, aí a gente avança para os tapetes de salto e aquele famoso, eu tenho certeza que qualquer um que fez educação física aí já fez o Sargent Jump Test, né? Aquele para suja o dedinho com um giz e salta, né, para marcar na parede a altura de salto. Então, independente do modelo que vocês usam, eu acho muito difícil que vocês tenham algum destes dois na academia de vocês, talvez tenham desse no clube, talvez tenham desse no centro de treinamento, mas dificilmente terá na maior parte das academias e nas práticas de vocês. Então, o que acaba recorrendo é a este método aqui. Alguns trabalhos mostram uma confiança relativamente alta, outros mostram alguns problemas. O fato é que, quando vocês forem medir a altura de salto, como eu já adiantei anteriormente, vocês têm aplicativos válidos para fazer isso, né? Este aqui é o MyJump 2, nós validamos com jogadores de futebol com paralisia cerebral, e este aqui é o Jump, Jump de salto com O no final, que nós validamos com lutadores. Então, ambos são bastante interessantes, têm medidas válidas, reprodutíveis e podem ser utilizadas na tua prática profissional, ok? Então, Vitor, mas se eu tiver acesso a uma plataforma de força, a riqueza e a confiança nas informações é muito maior. Eu concordo, claro que eu concordo. Se tu quiser entender a dinâmica do salto, traçar a curva,
de força, velocidade, taxa de desenvolvimento de força. Se tu quiser identificar as diferentes fases que existem no salto, provavelmente vocês tenham que recorrer a este aqui, né? Então, este instrumento é mais simples, apesar de nos dar muito mais informações do que este aqui, por exemplo, né? Tem um trabalho que a gente já aprovou, né? No International Journal of Sports Performance and Physiology, ainda não saiu, né, a sua versão final, mas ele está aprovado para publicação, que mostra que, inclusive, o teste de assimetria entre membros inferiores, ele é válido, né, a partir do aplicativo do MyJump. Então, são inúmeras possibilidades, são inúmeras propostas que esse aplicativo aqui pode ajudar vocês. Olha que legal, antes que eu esqueça, né? Imagina que tu está prescrevendo treino online, agora nessa época de pandemia, isso é muito comum. Como é que eu vou avaliar o meu aluno? Bom, pede para ele filmar o salto dele, ele te manda o vídeo e tu analisa no teu aplicativo. Tu tem uma medida absurdamente interessante para controlar para monitorar o treino, para usar como avaliação, até mesmo para prescrever cargas de salto a partir desse método. Então, isso aumenta muito a viabilidade desse controle, inclusive à distância, ok? Então, fica aqui uma possibilidade. Eu não vou falar mais sobre os aplicativos, como eu já comentei com vocês. Em outro momento, a gente pode falar só sobre eles e como eles funcionam e tal, tipo tutorial. Se vocês acharem interessante, dá um jeito de me avisar que gostariam disso, ok? Desse tipo de conteúdo. Mas agora eu só estou mostrando que existe um potencial importante como alternativa a estes outros métodos para altura de salto, por exemplo. Bom, outra medida muito legal e que a gente usa muito na prescrição de treino, na avaliação e no monitoramento, é a velocidade dos sprints, a velocidade de corridas, especialmente aquelas curtas, né? Então, vocês têm algumas possibilidades. Vocês podem comprar fotocélulas com ou sem fio. Vocês podem comprar aqueles radares, tipo aqueles que multam vocês na estrada, né? Para verificar a velocidade do sujeito. Ou pode fazer um método não tão confiável, né? Que é aquele do cronômetro mesmo, né? Então, o atleta passa por ti, tu fica apertando o cronômetro. Tem uma taxa de erro importante nesse procedimento. Mas é o que a gente usa, é o que a gente tem acesso. Eu vou dizer, por que tu está usando o cronômetro? E vocês vão me dizer, Vitor, é o que eu tenho. Eu tenho um cronômetro, eu tenho uma pista, eu marco a distância e é esse o protocolo que eu tenho para usar. E aí eu vou dizer para vocês, mas espera aí, tem outras propostas, como o MySprint, que também é validado, é um aplicativo que se propõe a medir, então, essa velocidade de sprint, especialmente sprints curtos, ok? E o que acontece? É muito legal porque esse aplicativo ainda dá alguns valores interessantes, né? Como, por exemplo, a curva, né, de força, velocidade e potência. Vocês podem acompanhar o sujeito ao longo do tempo e, basicamente, vocês vão, então, separar uma pista com alguns marcadores, filmou, aperta alguns botões e vocês têm aí uma medida confiável para ser feita, né? Vitor, mas o meu aluno da academia, ele quer hipertrofia de membros inferiores e marcar o abdômen. Será que ele precisa dessa medida? Bom, aí não cabe a mim avaliar, aí cabe a vocês, profissionais, saber o quão exata precisa ser a prescrição de vocês para cada sujeito. Agora, alguém que é atleta de modalidades coletivas, alguém que precisa de velocidade de salto, idosos que têm uma relação muito forte entre funcionalidade, velocidade de marcha e de sprint, todos esses se beneficiariam muito se tu aumentasse a exatidão da tua medida. Beleza? Então, essa é outra possibilidade de medida com aplicativos. Essa aqui é muito legal, né? Eu tenho usado bastante agora, já explico por quê. Mas se vocês quiserem fazer medidas cardiorrespiratórias a partir de um teste incremental nos alunos de vocês, já adianto que vocês deveriam fazer isso, né? Uma possibilidade é vocês terem um ergoespirômetro, né? Esse aqui ainda é portátil, que fica mais difícil ainda, né? Tem alguns estáveis nos laboratórios, mas fixos, né? Nos laboratórios, mas eu tenho certeza que isso não está disponível na maior parte das academias, inclusive não está disponível na maior parte dos laboratórios científicos do exercício do país, ok?
Bom, eu não tenho esse equipamento, Vitor. Como é que eu faço as medidas cardiorrespiratórias? Bom, eu provavelmente vou recorrer a frequencímetros e ao lactímetro, né, para estimar, por exemplo, o limiar anaeróbio, né, a partir de medidas com lactato, né. E tem também uma outra possibilidade, que é usar também o frequencímetro e aquela planilhazinha boa de Excel. Inclusive, eu estou com uma quase pronta, já eu lanço uma planilha Master Power que faz medida de limiar anaeróbio. Mas beleza, esse é papo para outro momento. O fato é que, para fazer essas medidas cardiorrespiratórias a partir de testes incrementais, a gente tem também inúmeras possibilidades, umas com muito maior riqueza, com riqueza de informações e possibilidades, mas outras ainda com aplicabilidade prática bastante interessante para aumentar a exatidão da prescrição. Posso fazer isso com o aplicativo? Pode. O aplicativo do meu amigo Jader, lá o Safe Runner, ele ainda está com o seu processo de validação em andamento, mas já mostra valores bastante interessantes, valores prévios já que nos fazem confiar na medida, né? Basicamente, esse aplicativo aqui, ele precisa também dessa fitinha, né, do frequencímetro, mas ele vai fazer a medida, então, da frequência cardíaca ao longo do teste e depois vai te dar um output ótimo para prescrição de treino com velocidade máxima, velocidade de limiar, frequência cardíaca de limiar, frequência cardíaca máxima, uma série de parâmetros muito úteis, especialmente se tu está prescrevendo exercício intermitente de alta intensidade. Está prescrevendo HIIT, com certeza tu vai te beneficiar desse tipo de informação, né? Então, Vitor, eu tenho acesso a esse aqui. Qual que eu uso? Usa esse, né? Claro. Ah, Vitor, eu tenho acesso a esse. Vai lá, vai pagando as fitinhas e vai usando esse. Ah, eu só tenho acesso a esse aqui. Então, beleza, a planilhazinha ajuda bastante no controle. Mas existe uma facilidade a partir de equipamentos também wearable, né? Esse aqui também é considerado wearable, ok? Mas, basicamente, eu posso fazer, então, medidas de teste progressivo máximo também com o aplicativo. Outra possibilidade que eu usei muito durante o doutorado, né? Como é que vocês fazem aí o scout? Ah, se tu trabalhou já com futebol, provavelmente tu já fez scout. Se tu trabalha com luta, provavelmente tu já fez scout. E basicamente é uma descrição do comportamento técnico-tático de tempo-movimento, né? Que a gente faz durante a avaliação, né? Do perfil da nossa modalidade. Então, se vocês estão numa equipe de altíssimo nível, né? Ou vocês guardaram uma grana aí, vocês compraram um equipamento de GPS para colocar no atleta de vocês. Esse equipamento de GPS vai nos dar uma riqueza absurda de informações, né? Onde ele foi, número de sprints, velocidade dos sprints, tempo, uma série de informações ricas, né? Para vocês utilizarem na hora de entender a modalidade, né? Vocês também podem fazer isso por vídeo, por planilha de Excel. Vai assistindo o vídeo e vai marcando. Vai assistindo o vídeo e vai marcando. Número de passes, número de raspagens, número de quedas, número de golpes e etc. Vocês podem fazer isso na mãozinha mesmo, planilhazinha lá, sentado na arquibancada e rabiscando com a caneta. E depois passa isso para o Excel. Para quem já fez isso sabe que dá um trabalhinho bem bom, né? Ou vocês podem fazer como eu fiz no meu doutorado, que é usar o Dartfish EasyTag, que é um aplicativo em que vocês configuram os botões e vão jogando videogame enquanto assistem a modalidade, né? Vai assistindo o teu jogador, a tua equipe e vai marcando os botõezinhos lá. Depois que tu terminou a análise por vídeo, tu tem um relatório bem interessante daquela luta, daquele jogo, ok? Esse aqui não é o estudo de validação dele, mas é um estudo em que a gente usou ele e mostra alguns dados de reprodutibilidade. O estudo de validação está na geladeira e já está saindo em breve, mas eu já adianto que é um método que a gente pode confiar, ok? Tem alguns outros aplicativos, especialmente com judô, que fazem isso de modo mais aprofundado ainda, mas eu ainda não tive tempo de contato para poder falar sobre ele aqui com vocês. Quem tiver maior interesse, manda ver lá, ok? Outra possibilidade é medir, aí usar um eletrocardiograma. Olha só, imagina vocês com um eletrocardiograma na academia. Seria ótimo, né? Então, o eletrocardiograma poderia dar para vocês as medidas de
variabilidade da frequência cardíaca, né? Para quem não entende sobre variabilidade da frequência cardíaca, tem uma aula lá no canal do YouTube que fala só sobre essa medida. Já adianto para quem ainda não conheceu que é uma medida muito interessante para quem prescreve treino. Bom, eu posso fazer isso com o V800, que é da Polar, com as fitinhas dele. O Apple Watch já está fazendo isso também, as medidas de variabilidade da frequência cardíaca. São possibilidades. Posso fazer isso só com a fitinha, né, que deixa o processo muito mais barato, mas eu vou precisar de um tratamento mais técnico e um conhecimento mais técnico para tratar os dados no Cubius, que é um programa que trata os dados de variabilidade, ou eu posso usar esses aplicativos aqui, o HRV for Training, já cansei de falar aqui no vídeo de variabilidade, eu falo de novo, e o Elite HRV, que também possibilita essa medida. Só lembrando que o HRV pode ser feito só com o dedo, enquanto o Elite exige a presença da fibra, ok? De qualquer forma, é uma possibilidade muito viável para tu adicionar essa variável no teu dia a dia, no teu cotidiano de prescrição de treino. Uma outra medida muito interessante, especialmente para quem é das modalidades de combate, né? Já estraguei aqui o spoiler, faltou a animaçãozinha aqui, mas beleza. Se vocês quiserem medir tempo de reação com gestos específicos da modalidade, vocês vão usar um sistema de cinemetria bastante complexo, né? Com câmeras de última geração, de altíssima velocidade, marcação no sujeito e tudo mais. Vocês podem usar acelerômetros, tem alguns acelerômetros que permitem essa medida, né? Também de tempo de reação. Ou usa aquele velho e bom teste, né, que é o teste da régua, né? Solta a régua e vê o quanto que o sujeito consegue, quantos centímetros o sujeito marca ao fechar a mãozinha lá, né? Então, são inúmeras possibilidades para medir tempo de reação, mas este aplicativo aqui que o nosso grupo validou, a convite do meu amigo Jader e do meu professor Fernando, lá da UFSC, é um aplicativo que mede o tempo de reação em esportes de combate com gestos motores específicos. Então, a câmera solta um flash e o sujeito bate no saco de pancada. O barulho da pancada conversa com o aplicativo e a gente tem o valor da medida de tempo de reação. Então, já é um aplicativo também validado, vocês podem confiar e é muito interessante o sistema, né? Então, funciona com chute, funciona com soco. Seria interessante também de adicionar para aquelas medidas para quem faz essas medidas com esse tipo de gesto motor, ok? Mais uma possibilidade interessante, aqui, por favor, não está em ordem, ok, de importância, certo? Mas, basicamente, se vocês já ouviram falar do Velocity Based Training, né, ou treinamento baseado em velocidade, ele consiste em controlar a velocidade das repetições e, a partir desse controle de velocidade e de potência, vocês conseguem saber se a velocidade caiu demais e interromper a série, vocês conseguem determinar a carga ótima de potência para prescrever treino de potência, vocês conseguem fazer inúmeras coisas bem interessantes com essa descrição de perfil de força-velocidade, de curva força-velocidade em exercícios resistidos, na musculação. Então, dá para fazer isso com cinemetria, com potenciômetro linear, dá para fazer isso com plataforma de força. Ou dá para fazer com o MyLift ou o iLoad. São dois aplicativos também validados que se propõem a te dar esse tipo de informação. Então, Vitor, eu quero trabalhar com Velocity Based Training, mas eu não tenho esses equipamentos. Como é que eu faço? Eu uso aplicativos que estão aí cada dia mais evoluindo, né? Nessa proposta de medir a velocidade de execução dos exercícios e aí estimar a potência e força dos sujeitos. Com essa informação, a prescrição do treinamento de potência fica muito, mas muito mais interessante e com potencial de ganhos bastante aumentado. Bom, então essas são algumas das possibilidades. Obviamente, existem muitas outras. Se vocês sentiram falta de alguma específica, me avisa para eu tentar incluir na próxima oportunidade. Agora, aquelas recomendações práticas finais. Primeiro, lembra de conhecer a variável, saber se o aplicativo é válido, lembra de conhecer direitinho o protocolo na hora de aplicar. A maioria desses aplicativos tem tutoriais no YouTube explicando bonitinho como é que deve ser feito. Os próprios desenvolvedores fazem isso.
e aí ver se esse aplicativo é aplicado ao seu público. Feito isso, vai lá, te diverte, usa bastante, os alunos adoram ver os relatórios dos aplicativos, ver que tu está atualizado, usando tecnologia no controle de treino, e isso aumenta muito a tua possibilidade de tomar decisões mais corretas. E, por fim, uma óbvia aplicação prática é que vocês podem usar diferentes parâmetros que até então eram inalcançáveis para o treinador apenas com aquilo que já está na tua mão. Então, lembra, tu não precisa nem investir mais no telefone. Eu tenho certeza que todo mundo que está me assistindo tem um smartphone na mão e vai poder, então, ter esse benefício da medida. Ok? Bom, então essa é uma visão inicial sobre o potencial dos aplicativos, com a ideia de te encorajar a colocar isso no teu cotidiano profissional. Para quê? Para te encorajar a avaliar, prescrever e monitorar com maior rigor científico e aumentar, então, a chance de o teu aluno atingir os objetivos dele. Obviamente que isso é mais aplicado para aqueles que têm objetivos mais específicos. Quero passar no concurso, eu quero isso, eu quero aquilo. Sou um atleta, mas dá para usar na maior parte dos públicos e ter muitos benefícios dessas variáveis, ok? Então, basicamente, era isso que eu tinha para falar. Não esquece de se inscrever no canal do YouTube, de avisar os amiguinhos, e tem mais conteúdo também no Instagram. Minha foto ficou em cima, mas tem mais conteúdo também no Mova for All, que é um projeto muito legal que já já vocês vão ficar sabendo mais. Obrigado pela minha parte e a gente se vê semana que vem.